vou terminar aqui. Posso você mandar um abraço pra minha esposa, Claro, minha filha? claro. Com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Que fofo, ele pede uma foto. A sensação que dá essa CPI é que é um grupo de amigos brincando. Eu quero falar sobre algo que se perdeu nessa CPI. O foco. O que eles estavam discutindo, apesar das risadas, é algo extremamente sério. É uma questão de saúde pública. Os vícios em jogo de azar têm nome, pessoal. Chama ludomania. É reconhecido como transtorno mental pela OMS, com sintomas parecidos com a dependência química. A diferença é que o cigarro promete e entrega. O jogo às vezes só promete. Esse vício leva a pessoa a se isolar, conflitos familiares e uso do seu dinheiro e dos outros para continuar jogando, resultando em endividamento e falência. E adivinha? Adolescentes são os mais vulneráveis aos riscos dos jogos de apostas. Então, vale a pena a senhora continuar? Isso vai ser uma coisa que eu vou chegar em casa e pensar. Eu respondo. Ela não vai pensar. Enquanto a proposta for milionária e a certeza for de impunidade, o dinheiro vai falar mais alto. Eu acho que eles deveriam colocar ao lado da Virgínia uma pessoa viciada e que perdeu tudo, que passa por tratamento, que adquiriu vários transtornos comórbidos, como ansiedade e depressão, pra ver o resultado disso que eles estão discutindo. Não é uma brincadeira. Eu duvido que ela ia ficar se atrapalhando com o microfone numa cena divertida como The Office se ela tivesse ao lado dela o mal que ela gerou. Virgínia, o dinheiro que você recebeu do contrato de jogo de azar é pago com sangue. Entre 2018 e 2023, o tempo que popularizou essa divulgação de jogo de aposta, o número de atendimentos de viciados por jogo de azar aumentou em 1.094%. 63% desses apostadores no Brasil tiveram sua renda comprometida. Resultado, 23% deixaram de comprar roupas e 19% diminuíram gastos com alimentação. O viciado, pobre, nunca entra em questão. Até porque quem a gente acredita tá falando que é bom, e quem era para nos proteger tá pedindo foto. Sobre o Tigrinho, houve relato de pessoas que tiraram a própria vida depois de perder grandes quantias no jogo. Antes, os jogos de azar eram no formato horizontal. Até que eles tiveram o entendimento de que quem aposta mais são os pobres. O pobre não tem computador, o pobre tem um celular simples. O Tigrinho é feito, construído e concebido para pessoas pobres. E todos eles são feitos no formato vertical. Os influenciadores escolhidos para divulgação são os que têm público majoritário classe C e D. É tão óbvio que chega um momento que o argumento "eu não sabia, eu só divulguei", não cola mais. 25 anos atrás, quando foi proibida a propaganda de cigarro e todas as outras medidas, o uso caiu em até 40%. Eu peço que vocês divulguem e engajem todos os vídeos de pessoas que falam sobre o assunto, denunciando. Questionem seus influenciadores preferidos. A sensação de influenciador ao receber um contrato de jogo de azar deve ser de medo. É você o único agente dessa possível mudança. Para que menos pessoas acreditem num sonho ilusório de um império bilionário fundado pelos ricos com o dinheiro dos pobres. Pense sobre o assunto. Excelente. O Felca é um influenciador enorme e tá cumprindo um baita de um papel divulgar isso. E com ótimos argumentos. Aquilo que ele falou do celular, da estética da linguagem, eu já vi, eu pesquisando sobre isso, a linguagem desse tipo de material. Entendam, assim, o Tigrinho ele é feito com uma linguagem voltada para país pobre. Esse tipo de coisa é voltada, a linguagem colorida, negócio meio lúdico, infantil, é feito para mentes infantilizadas. Entendam, uma pessoa com uma capacidade cognitiva baixa, ela raciocina não muito diferente de uma criança. A ideia da bostilização no Brasil, ela começou a pegar. Eu tava com o Arthur falando sobre isso. Sobre uma sensação que começa a permear as pessoas de que o brasileiro tá indo, o brasileiro no geral, não só a política, nada, o Brasil tá indo para um caminho errado e que há um comportamento popular picaretoso, um comportamento popular e picaretoso que estava sendo aceito porque as redes sociais eram meio livres e agora as pessoas já estão vindo com problema. Acho que no geral o brasileiro está, ou brasileiro, assim, as melhores pessoas no Brasil, elas estão começando a perceber que o Brasil é um truque de pirâmide, é um golpe. Então você tá, vamos dizer, refém do golpe a todo custo. Se eu olho hoje pra Virgínia divulgando o Tigrinho, e aí eu corto pro Gilson Machado, que é o sanfoneiro do Bolsonaro, pedindo pix do Bolsonaro, porque ele já gastou 8 milhões no custeio das coisas dele, você me desculpa, eu não consigo ver diferença. O problema do Brasil, o centro do problema do Brasil é um problema de ordem ética ou espiritual. O brasileiro vê no outro brasileiro alguém a se levar vantagem. A gente tá sempre ri levar vantagem. Em todos os lugares. A todo custo, o tempo todo. A gente não consegue estabelecer relações de confiança em nenhum momento. E a coisa piorou com a internet. A internet botou pra ferrar tudo, porque a internet, vamos dizer, criou instrumentos impessoais de tomar dinheiro um do outro. Então você tem essas Virgínias. Como é que pode ter influenciadores que ganham dezenas de milhões vendendo o jogo do Tigrinho,
sabendo que tá ferrando a vida de tanta gente por aí, e aí vão pra uma CPI, não vou falar o influenciador que foi pra uma CPI, vestido de uma maneira mó tranquila, com um copo Stanley lá, tirando onda, e lógico que vai tirando, porque do outro lado tem outros picaretas, né, inquirindo eles. E aí esses picaretas vão lá, tá? Vagabundos, né? Eu tô falando do masculino. Vagabundos, putos, vagabundos e putos de toda sorte, né? Esses sujeitos vão lá, tá? E tiram onda. Porque sabe, do outro lado vai ter um Cleitinho, nem sei o nome desse senador, essa escumalha do Senado, que vai ficar ali, tirar foto e vídeo. Porra, eu sei que é estranho, eu sei que se um dia pegarem o que eu tô falando aqui, vão jogar na Globo News, olha só que antidemocrático. Eu queria todos eles presos. Eu botei no Twitter agora, que é o que eu acho. Pra mim, cassino online tem que ser equiparado a tráfico de droga. É uma epidemia. Envolve vício, envolve perda de dinheiro, destruição de vida. Envolve o enriquecimento de gente que não presta. Envolve quadrilhas que fazem lavagem de dinheiro. Envolve evasão de divisa do Brasil pra esses paraísos fiscais. Isso pra mim é igualzinho o tráfico de droga. E tá aí rodando com gente famosa, com prostitutas, tá? Essas piranhas, vendedoras de produtos online, que ficam lá divulgando, esses vagabundos, esses lixos, esses pedaços de bosta vendendo cassino online, vão todos se fuder, tem que prender. Eu quero num governo nosso prender a Virgínia. Virgínia, nem sei quem você acha, você é repugnante. Eu quero você presa. Cassino online tem que ser equiparado a tráfico de droga. Tráfico de droga. Ai, mas as pessoas são livres. O brasileiro não consegue exercer a porra da liberdade dele. Não tem educação. O cara se alimenta mal na primeira infância, vem de família destruída, tá burro pra caralho, não tem dinheiro. Boa parte da população brasileira vive de auxílio e ainda querem meter a porra de um cassino, usando uns estímulos, né, cognitivo, neuro, blá blá blá, sei lá, merda. Os estímulos, o cara fica achando que tá ganhando dinheiro. Que é isso? Aí vai, e o que a gente ganha? Ah, não, mas a economia, as trocas... Não é uma troca voluntária, racional. Você tá pegando, tá uma máquina de exploração, gringa, o dinheiro vai pro paraíso fiscal. O que a gente ganha? O que a gente ganha de produtividade? Tem um dinheiro no Brasil, tem um tigre entregando uma carta, a pessoa cai no truque, aí o dinheiro sai do Brasil e vai pra fora. O que nós ganhamos com essa evasão de divisas? O que nós ganhamos? Nós não ganhamos nada. Eu não entendi, não é que assim, eu dei um dinheiro, veio um produto. Não, eu peguei a atenção do brasileiro, eu fritei essa atenção dele lá com essas merdas de dopamina, com esses estímulos mais bizarros, com um aplicativo merda, e o dinheiro saiu do Brasil e foi pra fora. Aí quem ganha? Ah, não, porque uma prostituta, uma vagabunda, um vagabundo, um canalha, um pilantra, de um influenciador, vão ganhar dinheiro com essa merda? É isso? Aí vai uma CPI, aí na CPI vão botar aqueles prostitutos dos senadores brasileiros, todo aquele bando, aquela canalha toda que ocupa o Senado. Não, olha só, vocês nem sabem o que vocês estão discutindo, vocês são os despreparados, porque dado que a eleição pro Senado do Brasil é uma eleição majoritária, né, as pessoas estão voltando influencer. A ideia própria do Senado, né, a casa dos homens mais velhos, dos senadores, daqueles preocupados em segurar o espírito veloz e dinâmico da Câmara dos Deputados, né, com o seu espírito, vamos dizer, mais conservador, não existe. O Senado é mais desqualificado que a Câmara dos Deputados. O Senado sequer tinha que existir, não tem sentido. O propósito da existência de um Senado no Brasil não existe mais. É uma eleição em que você coloca o Romário, aquele outro que comentava futebol lá de Goiás, sei o nome dele. Cajuru, o Cleitinho, o astronauta, a Damares, ou seja, é uma bosta. O Senado brasileiro não serve pra merda nenhuma. Eu quero que fique bem claro quem é quem. Esquerda, explorador de velho com o INSS, dador de golpe, defensor de Cracolândia. Esquerda é isso aí. Centrão, explorador de pobre, comprador de voto, corrupto, obstrutor do progresso. Direita, tomador de pix, vagabundo, enganador da fé alheia. Pra mim, direita, esquerda, centro, não presta. Tem que ficar claro, não quero unir com ninguém. Quero ganhar, quero superar esses caras, porra. Tem que ganhar, tem que botar pra fuder nesses caras. Desculpa o português aqui. Tem que plau, não tem conversa com esses caras. Não quero unir com nenhum deles. Tudo vagabundo. Todos eles participam de um grande consórcio político pra ferrar o Brasil. Tá descarado. Que o Brasil é um esquema de pirâmide, é um esquema de exploração. Ele, em tudo que você olha, você vê um esquema de exploração. Ah, Pacto Federativo, é um esquema de exploração.
Sistema tributário nacional é um sistema de exploração. Sistema bancário nacional é um esquema de exploração. E dá pra entrar no detalhe. Por que você acha, Renan, que o sistema bancário nacional é um esquema de exploração? Basta ver o que o escândalo do INSS mostra do crédito consignado oferecido para aposentado. Né? Grandes empresas, os grandes bancões, fora as grandes empresas de consórcio que vivem de ludibriar velho, dado que eles têm uma garantia muito concreta, que são os recebíveis líquidos e certos da aposentadoria deles, pra fazer o cara pegar um empréstimo, pegar uma grana ali, pega, assina, toma-lhe o financiamento, ou seja, ganha-se dinheiro ludibriando o velho. Operações inteiras são montadas pra ganhar, para enfiar, por exemplo, cheque especial no colo do trabalhador, que não tem matemática financeira, que não tem matemática na cabeça, né? Os brasileiros são muito pouco proficientes em matemática para exercer a cidadania, como o Kim mesmo falou agora no nosso evento lá em Salvador. Então, as pessoas mais pobres não conseguem exercer cidadania, são indefesas do ponto de vista da matemática para produtos financeiros oferecidos por bancos, aí cai no cheque especial, se endivida toda, vai parar no Serasa. Ou seja, para onde eu olho no Brasil, eu vejo um grande esquema de exploração, tá? Grande parte do mercado privado brasileiro é sobre isso, é sobre enganação. Grande parte do setor público é sobre enganação. E aí grande parte dessa discussão sobre socialismo versus capitalismo é uma paia, é uma mentira, porque o socialista brasileiro tá aqui para explorar a pessoa mais ignorante e o capitalista quase sempre também. Então a gente tá meio que num game aqui, tá? O Brasil já era e sempre foi uma sociedade de baixa confiança. Se eu não me engano, né, quando saem pesquisas internacionais, o Brasil está sempre entre os últimos nas listas de confiança mútua entre as pessoas. Por exemplo, na América Latina fizeram uma pesquisa e olha só, a América Latina é, vamos dizer, um continente do ponto de vista cultural, etnolinguístico, vamos dizer, um lugar já de baixa confiança. Por exemplo, o Brasil é o lugar menos confiança mútua num lugar como a América Latina. Ou seja, as pessoas não confiam umas nas outras no Brasil mesmo. Então o Brasil já era assim. Com a internet, isto piorou. Porque você criou instrumentos impessoais, tá? De criação de vínculos, de fazer com que um famoso chegue num pobre e que você engane. E o nosso jogo é esse. Como o Brasil é um lugar muito desigual, tá? Ou seja, tem algumas poucas pessoas no topo que têm inteligência, acesso a instrumentos e meios de ação e uma base da população analfabeta ou analfabeta funcional, semi-alfabetizada, que dispõe de algum dinheirinho. Você tem muitos estímulos para você aqui numa ponta enganar e tomar dinheiro de outra pessoa. E desde o banqueiro ao pastor neopentecostal ladrão, tá? Você tem, vamos dizer, drenos em que você explora essa pessoa mais pobre fazendo uso da esperteza de manobras ali, vamos dizer, que mexam com os vieses ali da pessoa na hora de tomar decisão, e você vai levando vantagem sobre elas. As pessoas, vamos dizer, as pessoas mais pobres são realmente exploradas pelo público e pelo privado no Brasil. E esse problema é um problema que tá começando a bater na porta de todo mundo, porque a pessoa tá vendo assim, isso tá em todos os lados. Então tem um problema espiritual no brasileiro. É um problema espiritual. O brasileiro não consegue segurar a vontade dele de levar vantagem sobre outro. Quando o brasileiro vê outro brasileiro, ele fala, preciso levar vantagem sobre esse cara. E às vezes não é só a vontade de levar vantagem. Tem uma coisa que é um comportamento muito engraçado, que eu tava comentando com o Guto agora na viagem, que é o seguinte, um brasileiro, ele às vezes ele nem quer levar vantagem sobre o outro. Mas se ele sentir que o outro tá levando vantagem e ele não, ele falou, eu não posso ficar pra trás. Lá no congresso que a gente fez agora na Bahia, a gente tava comentando, o André e o Sandro deram esse exemplo, que às vezes a compra de voto se dá por meios, vamos dizer, distintos. Olha só, Riso, a pessoa não quer vender o voto dela, ela fala publicamente que ela é contra a venda de voto. Só que ela fala, pô, mas todos os meus vizinhos venderam, eu vou ter que vender também. Porque o brasileiro não aceita que ele não levou vantagem. Porque um brasileiro pode ser atacado de qualquer coisa. A única coisa que o brasileiro não quer sentir é otário. O brasileiro quer sentir que ele participou da malandragem. Mesmo discordando da malandragem. Por isso que nós somos um país em que as pessoas gritam contra a corrupção, mas tão logo elas se sentem, vamos dizer, aptas a participar da corrupção, elas passam a praticar corrupção. Vamos lembrar, as pessoas saíram às ruas em 2015, falando que não tinham bandido de estimação, e assim, gritando contra ladrões que estavam sendo presos pela Lava Jato, como Valdemar da Costa Neto. Corta, isso 2015, corta pra 2025. As pessoas estavam na rua cultuando o Valdemar da Costa Neto. Ou seja, a partir do momento que passavam a sentir parte de um esquema que, né, que elas ganhavam alguma coisa, mesmo que o ganho delas fosse meramente simbólico, tipo, estou apoiando a direita, tá valendo. Tá valendo. Então, tem uma parada aí que é muito complicada dentro do espírito brasileiro, que é um problema, eu acho que assim, é mais profundo do que a gente dizer, não, é só impunidade. Não é. Pra mim é um problema meio que espiritual, um problema na alma do brasileiro. E é um problema que vai precisar ser corrigido. E eu acho que pra corrigir não é só a educação.
É um problema cultural central nosso. Pra mim, você precisa quase que um reset, uma refundação. Por isso que eu acho que a guerra contra o tráfico, ela tem que ter um caráter de refundação. Quando eu falo da guerra, é muito sobre destruir o tráfico de drogas, sobre reocupar certas áreas, certos territórios? Sim. Mas pra mim tem um caráter de refundação, de resgate das pessoas que vivem nas regiões mais pobres, especialmente as regiões mais pobres urbanas dominadas pelo tráfico, tá? E esta guerra, né, o fato de meninos que vão ser são soldados, jovens são soldados das polícias, do exército, participarem daquilo e do Brasil comprar isso com eles, tá? E da gente libertar de Fortaleza a Porto Alegre. Porto Alegre é tomado por várias facções. São Paulo a periferia de São Paulo é toda tomada por facção. Zona Leste de São Paulo, Tatuapé, tomada por facção. Então, sabe, de São Paulo, Rio, Porto Alegre, a Macapá, a Fortaleza. Isso é uma coisa de caráter nacional. E eu acho que é importante a gente ter isso, porque talvez aí a gente fala, gente, nós temos que ser irmanados, nós temos que um ajudar o outro, e não um tentar foder o outro. E nós temos que, aí sim, num processo de reeducação, que é o termo é reeducação, a punir fortemente malandragens e tentativas de levar vantagem.